Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aqui no Energia em Foco. Olá. O nosso objetivo hoje é descompactar os acontecimentos mais relevantes, aqueles que realmente agitaram o setor elétrico brasileiro agora na terceira semana de outubro de 2025. Isso aí. Foi uma semana, olha, bem movimentada, com peças importantes e mexendo no tabuleiro, né? Vimos grandes aquisições, mais avanços em renováveis e o crescimento constante de novas tecnologias e também no mercado livre de energia. Exatamente. Vamos analisar como esses movimentos estratégicos, sabe? Desde a consolidação forte que a gente está vendo em geração distribuída, até o financiamento de tecnologias essenciais como baterias, Sim. como tudo isso está efetivamente redesenhando o panorama energético do Brasil. E, claro, quais desafios e, oportunidades também surgem nesse processo todo. É isso aí. Vamos mergulhar então nas notícias sobre a expansão da energia solar, a dinâmica sempre interessante do mercado livre, a venda estratégica de ativos de transmissão Certo. e a crescente e, por vezes, até preocupante demanda por infraestrutura energética. Tudo com base em informações recentes do setor. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, começamos com uma movimentação que realmente chamou a atenção no mercado de geração distribuída, a GD, aquela energia gerada mais perto de onde é consumida, né? Sim, essa mesma. A Topen anunciou a compra de 45 usinas solares fotovoltaicas que já estão operacionais, da Matrix Energia. Exato. O valor, 556 milhões de reais, uma aquisição assim bem substancial que leva a capacidade instalada da Topen para perto de 700 megawatts pico. De crescimento via aquisições. A Topen tem estado muito ativa, né? Muito! Só em 2025 já foram 5 aquisições. Isso sem contar a própria fusão que originou lá atrás, unindo a RZK Energia e a Pontal Energy. Verdade! E também compras relevantes de ativos da Raízen. O ponto-chave aqui, eu acho, é o foco em usinas que já estão gerando energia. E por que essa preferência por ativos já operacionais? Parece menos arriscado, claro, mas qual a estratégia por trás disso? Exatamente. Minimiza riscos significativos de construção, licenciamento ambiental, sabe? Atrasos. É um caminho bem mais rápido para gerar receita e consolidar a posição no mercado. Além disso, acelera o retorno sobre o capital investido e tem a vantagem da diversificação geográfica. Ah, sim. Esses ativos da Matrix, eles estão espalhados por 7 estados. Isso dilui riscos regionais e amplia o alcance da Topen. É uma jogada clara para ganhar escala rapidamente, tanto em ativos quanto em receita. Faz todo sentido. E essa consolidação, que é impulsionada por players como a Topen, que impacto mais amplo a gente pode esperar no mercado de GD? Vai além de só ter empresas maiores. Com certeza. Estamos vendo uma profissionalização assim acelerada. Grandes grupos, com mais acesso a capital, estão absorvendo players menores ou com atuação mais regional. Certo. Isso tende a pressionar as margens de lucro para todo mundo, né? Mas, por outro lado, traz ganhos importantes de escala e eficiência operacional. Empresas maiores conseguem negociar melhores condições para equipamentos, financiamento. Entendi. O que pode sim criar algumas barreiras para novos entrantes, a menos que achem nichos específicos ou modelos mais inovadores, né? E para quem fornece equipamentos ou serviços para essas usinas? E para o consumidor final, como fica? Olha, para a cadeia de suprimentos, tipo fornecedores, integradores, surgem novas oportunidades, especialmente em contratos de operação e manutenção, o OEM, para esses portfólios gigantescos. Ah, claro. Já para o consumidor, principalmente no modelo de assinatura de energia, a tendência é de maior competição. Isso pode significar melhores preços e serviços mais robustos, né? Empresas com metas ambiciosas, como a Topen, que falam em atender 1 milhão de unidades consumidoras até 2026, precisam ser muito competitivas. Sem dúvida. Aliás, acompanhar quem são esses grandes players e quais ativos eles possuem é crucial. E é aí que ter acesso a dados consolidados, como os que plataformas tipo a PowerBay oferecem para visualizar esses portfólios, se torna muito útil, sabe? Para entender a dinâmica do mercado. Mantendo foco nesses movimentos estratégicos, outra notícia relevante da semana
foi a venda de uma linha de transmissão pela EDP Brasil, lá em Santa Catarina. Ah, sim. A EDP Transmissão Aliança SC foi adquirida por um fundo gerido pela Equites por R$ 510 milhões. Essa venda é um exemplo clássico da estratégia de rotação de ativos, né? Várias empresas do setor elétrico, como a EDP, têm adotado isso. Rotação de ativos? Basicamente vendem ativos maduros, com receita previsível, para levantar capital e reinvestir em áreas que consideram de maior crescimento ou mais alinhadas com a estratégia de longo prazo. Como geração renovável, por exemplo? Exatamente. Geração renovável, modernização de redes ou mesmo soluções descentralizadas. Entendi. E o ativo em si? Essa linha de transmissão de 140 quilômetros entre Biguaçu e Campos Novos, por que ela é tão atraente para um fundo de infraestrutura como o da Actis? Porque oferece exatamente o que esses fundos buscam: receita estável e de longo prazo. Aham. É baseado em contratos de concessão regulados, com pouca volatilidade. A linha já está operacional desde 2020, o que elimina riscos de construção. É um fluxo de caixa previsível, ideal para o perfil desses investidores de infraestrutura. Certo. A transação também confirma que existe bastante liquidez no mercado secundário para ativos de transmissão no Brasil, o que é positivo para o setor como um todo, né? É interessante notar como esses fundos se tornaram peças importantes nesse quebra-cabeça da transmissão de energia no país. Sim, e são cada vez mais essenciais. O grande motor por trás disso é a necessidade urgente de expandir a malha de transmissão para conseguir escoar a energia gerada pelas novas usinas renováveis. Principalmente eólicas e solares, imagino. Exato. Principalmente eólicas e solares que frequentemente ficam em regiões mais distantes dos grandes centros consumidores. E como acompanhar isso? Para entender onde estão os gargalos e as oportunidades, visualizar essa rede complexa é fundamental. Ferramentas de mapeamento interativo, como as disponibilizadas pela ePower Bay, são valiosas nesse sentido. Elas permitem ver não só as linhas existentes, como essa vendida pela EDP, mas também as planejadas ou em construção, com detalhes de tensão, capacidade, empresa responsável. Isso ajuda muito a analisar dinâmica para os próximos leilões de transmissão, por exemplo. Mudando agora para a geração propriamente dita, a Atlas Renewable Energy deu uns passos importantes lá em Minas Gerais. Sem Minas sempre forte no solar. A empresa recebeu luz verde da ANEEL para iniciar a operação em teste de 4 usinas solares no município de Arinos, Draco Solar 1, 2, 5 e 6. Isso. Somadas, representam 192,4 megawatts de capacidade. Esses projetos vieram da Shell, não é? Exatamente, foram adquiridos da Shell em 2023, já num estágio avançado de desenvolvimento. A entrada em operação desses parques reforça ainda mais a posição de Minas Gerais como um gigante da energia solar no Brasil. Os números são impressionantes, né? Muito. O estado já ultrapassou a marca de 5 gigawatts instalados só dessa fonte. A região de Arinos, em particular, se destaca pela excelente radiação solar, disponibilidade de áreas e também a infraestrutura de conexão. E a autorização da ANEEL para iniciar os testes também é um sinal importante de que os projetos estão avançando dentro do esperado, o que é vital para manter a confiança dos investidores, claro. E a ANEEL não liberou apenas esses projetos da Atlas, certo? Tivemos mais novidades em outras fontes e regiões também. Correto. Foi uma semana produtiva em termos de liberações. A pequena central hidrelétrica, a PCH Salto Cafeçoca, lá em Oiapoque, no Amapá. Lá no norte. Isso, começou os testes na primeira unidade geradora, adicionando 3,7 megawatts ao sistema. E em Santa Catarina, a PCH Saltinho recebeu autorização para operação comercial plena das 2 unidades dela, que totalizam 18 megawatts. Interessante. E se ilustra bem a diversidade da nossa matriz, né? Com projetos de diferentes tecnologias e portes sendo concluídos pelo país. Com tantos projetos diferentes entrando em teste ou operação comercial, imagino que seja um desafio acompanhar tudo isso de forma organizada para quem atua ou investe no setor. É um desafio constante, sim. O volume de informações é grande e muitas vezes disperso. Pois é. Por isso, plataformas que consolidam e organizam esses dados são cada vez mais essenciais. Ferramentas como o painel de operação comercial da ePower Bay, por exemplo, rastreiam justamente essas liberações da ANEEL. Ah,
legal. Dá para filtrar por estado, fonte, empresa, capacidade. Isso facilita muito a análise de quem está cumprindo cronogramas, onde a capacidade está efetivamente entrando no sistema. Uhum. E, complementarmente, a visualização geográfica desses ativos em mapas interativos ajuda a entender a concentração regional e a conexão com a infraestrutura de transmissão. É bem útil. Vamos falar um pouco do mercado livre de energia? O ACL, o Ambiente de Contratação Livre, que continua sua trajetória de crescimento bem acelerado. Sim, continua forte. Em setembro de 2025, tivemos a migração de mais 1.400 unidades consumidoras para esse ambiente. É um volume impressionante, segundo os dados da CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que opera o mercado. Realmente impressionante. Esse boom é puxado principalmente pela abertura total do mercado para os consumidores do chamado Grupo A, né? Basicamente, indústrias e comércios maiores, conectados em alta ou média tensão. Que mudou recentemente, né? Exato. Desde janeiro deste ano, qualquer consumidor desse grupo, independentemente do tamanho da demanda, pode escolher de quem comprar energia. A gente está vendo uma adesão muito forte de setores como o comércio varejista, serviços, agronegócio. Que antes não podiam, né? E um filho. Exato. Antes não tinham acesso ou tinham um acesso bem mais restrito. É uma democratização real do acesso à escolha do fornecedor de energia. Mas aí temos um dado que parece, assim, um pouco contraintuitivo. Apesar desse número recorde de novos consumidores entrando no ACL, o consumo total de energia nesse mercado teve uma leve queda em setembro. Ah, sim, teve isso. Foi de 1,7% na comparação com setembro do ano anterior. Como explicar essa aparente contradição? É uma dinâmica interessante, né? Pode ser uma combinação de fatores. Condições climáticas talvez mais amenas em algumas regiões podem ter reduzido a demanda por climatização. Pode ser. Algum setor industrial específico pode ter tido uma produção menor no mês, quem sabe? E não podemos descartar um fator positivo: ganhos de eficiência energética por parte desses consumidores. Ah, verdade. Muitas vezes, ao migrarem para o mercado livre, eles também costumam focar mais em otimizar o próprio consumo, colocar na ponta do lápis. Mas o ponto fundamental é que o fluxo de migração continua muito forte. E o que essa migração constante significa para as empresas que vendem energia, as comercializadoras? Elas precisam se adaptar, imagino. Precisam, e rápido. O perfil do novo consumidor do ACL é diferente, muitas vezes menor e com necessidades distintas da grande indústria tradicional. Não basta mais oferecer só aquele contrato padrão de longo prazo. Certo. A demanda cresce por produtos mais flexíveis, contratos híbridos que combinem energia do mercado livre com geração distribuída própria ou de terceiros, energia com garantia de origem renovável, soluções de autoprodução. O mercado está ficando, assim, mais sofisticado. E para essas comercializadoras, ou mesmo para os geradores, identificar quem são esses milhares de consumidores aptos a migrar, espalhados pelo Brasil todo, deve ser um trabalho e tanto, né? É um grande desafio comercial e de inteligência de mercado, sem dúvida. Localizar essas empresas do Grupo A com perfil para migração, entender o padrão de consumo delas, a localização, o setor de atuação, tudo isso é crucial para direcionar os esforços de venda. Imagino. Aqui, ferramentas de prospecção e análise de mercado são essenciais. Soluções como a ferramenta de identificação de consumidores da ePowerBay, por exemplo, são projetadas exatamente para ajudar a filtrar e encontrar esses potenciais clientes em regiões específicas.
Otimiza muito a estratégia comercial. Uhum. E analisar o perfil dos que já migraram também ajuda a entender as tendências, né? Onde o mercado está mais aquecido. Agora, olhando para as novas tecnologias e também para os desafios de infraestrutura que vêm junto, um destaque importante da semana foi a aprovação de um financiamento de 120 milhões de reais pelo BNDES para a Ion Energia. Sim, muitíssimo, muito boa essa. O destino: 5 projetos de armazenamento de energia com baterias. Uma notícia muito relevante. Esse financiamento vai viabilizar projetos que somam 30 megawatts de potência e 60 megawatt-hora de capacidade de armazenamento. É bastante coisa? É, sim. E eles vão ficar distribuídos em locais estratégicos: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. O armazenamento em baterias é visto como uma peça cada vez mais crítica no nosso quebra-cabeça energético. Qual o papel exato dessas baterias? Por que elas são tão estratégicas assim? Olha, elas oferecem flexibilidade e estabilidade para a rede elétrica. Isso é fundamental com a participação crescente de fontes que variam com o clima, como a solar e a eólica, né? Certo. As baterias podem, por exemplo, absorver o excesso de geração renovável quando tem muito sol ou vento e pouca demanda, evitando o desperdício, o chamado curtailment. Ah, o curtailment. Isso. Podem injetar energia na rede rapidamente em momentos de pico de demanda, reduzindo a necessidade de acionar usinas mais caras ou poluentes. Podem ajudar a regular a frequência, a tensão da rede, melhorando a qualidade da energia. Entendi. O apoio do BNDES, que é um banco de desenvolvimento, sinaliza claramente a importância estratégica que essa tecnologia adquiriu no planejamento do setor elétrico brasileiro. Não é mais só uma promessa, né? Definitivamente. E enquanto a tecnologia de armazenamento avança, temos o outro lado da moeda: a demanda por energia de setores específicos pressionando a infraestrutura existente. Exato. Vimos isso na notícia da aquisição da VinoHow, uma empresa de data center lá em São Paulo, pela Odata. Exatamente. Data centers são verdadeiros devoradores de energia. O crescimento exponencial de serviços que a gente usa todo dia, computação em nuvem, inteligência artificial, streaming de vídeo, jogos online e a expansão do 5G, Tudo isso depende deles. tudo depende desses centros de processamento de dados e eles consomem muita eletricidade, 24 horas por dia. Em grandes polos como São Paulo, essa concentração de data center já representa um desafio real para a rede elétrica local. Que tipo de desafio exatamente? Exige reforços constantes na rede de distribuição e transmissão para garantir um fornecimento confiável e de alta qualidade. Isso é crítico para a operação de um data center, não pode falhar. Imagino. A aquisição da VinoHow pela Odata, que já tem uma presença forte, reforça essa tendência global de consolidação e expansão da infraestrutura digital, o que, por sua vez, aumenta a pressão sobre a infraestrutura energética. É um ciclo. Isso claramente coloca um ponto de atenção no planejamento do setor elétrico, né? Sem dúvida alguma. Exige um planejamento muito mais integrado entre o setor elétrico e esses novos centros de carga massiva. É preciso agilidade no licenciamento e construção de novas subestações, novas linhas, mas também explorar soluções mais distribuídas, como instalar geração solar ou mesmo baterias junto a esses data centers para aliviar a carga da rede principal e aumentar a resiliência deles. Faz sentido. Antes de decidir onde instalar um novo data center ou mesmo um grande projeto de baterias, é fundamental analisar a capacidade da rede local. Ferramentas de análise da rede de transmissão, como as oferecidas pela ePowerBay, são importantes aqui. Para que exatamente? Para identificar gargalos e a capacidade de conexão em pontos específicos, sabe? Evitando problemas lá na frente. Entendi. Então, fazendo um balanço rápido da semana, o setor elétrico brasileiro segue muito dinâmico. Bastante. Tivemos forte consolidação na geração distribuída, com a Topem pegando firme, movimentos estratégicos na transmissão, com a IDP vendendo ativos para reinvestir. Sim. A expansão renovável continua firme, com grandes projetos solares, como os da Atlas, e também PCHs menores entrando em operação. O mercado livre não para de crescer em número de consumidores, forçando uma sofisticação das ofertas das comercializadoras. Exato. E, finalmente, tecnologias essenciais como baterias ganham impulso com financiamento estratégico, ao mesmo tempo em que a demanda de setores como data centers testa os limites da nossa infraestrutura. É isso.
É uma excelente síntese. E fica uma reflexão importante, eu acho. É essa complexidade crescente, com mais renováveis intermitentes, armazenamento, a eletrificação do transporte que vem aí, essas novas cargas massivas como data centers, exige uma capacidade cada vez maior de analisar dados, Certo. de entender as interconexões regionais e antecipar tendências. Não é mais só uma vantagem competitiva ter essa visão, é uma necessidade para a segurança e a sustentabilidade do sistema. Concordo. E a pergunta que fica no ar é: o que acontece se a velocidade da demanda por infraestrutura digital ultrapassar a capacidade de reforçar a rede elétrica nos grandes centros? Como o sistema vai se adaptar a isso? É algo para a gente ficar de olho. Uma questão crucial que certamente continuaremos acompanhando por aqui. E para não perder nenhuma análise e seguir de perto todos esses movimentos do setor elétrico, fica o nosso convite. Cadastre-se agora em www.epowerbay.com. Isso aí. E siga a ePowerBay nas redes sociais e também nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Music e YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.